Olá, estou em Limoeiro, Pernambuco, cidade do Agreste, a 70 quilômetros do Recife, cidade que se esforça para todos os dias a sobrevivência estar a sua população com dignidade. É um povo de muita luta, um povo que sofre bastante, assim como boa parte da população trabalhadora, assalariada, desempregada do Brasil. Não é? E nós, nesse tempo de discussões políticas e de leituras diversas sobre a nossa realidade, precisamos cada vez mais estabelecer o diálogo, a boa reflexão e também requerer das pessoas e instâncias representativas que têm alguma influência, que têm alguma forma de poder, digamos assim, de conhecimento, de entendimento nas suas funções, atuarem mais. Eu quero comentar aqui da cidade de Limoeiro a respeito de uma publicação do grupo Direita Limoeiro Pernambuco. É um grupo de pessoas que tem uma defesa clara e uma empolgação grande com as políticas do atual presidente da República e que vinculam-se de algum modo, a gente percebe pelas postagens, com todo um modo de pensar e de refletir a realidade brasileira e mundial, que é mais ou menos uma tônica comum que há nos grupos de direita, nos grupos apoiadores de Bolsonaro. São pessoas do nosso convívio que a gente percebe que em grande maioria são trabalhadores assalariados e aí fazem umas postagens que a gente se intriga e se pergunta por que é que não fazem uma consulta, uma pesquisa antes de fazer as afirmativas. Eis aí, eu vou passar aqui, vou ficar falando em áudio. Aqui tem a postagem, que é uma postagem, acho que cinematográfica, essa foto. E tem escrito aqui: brancos europeus foram escravizados pelos negros na Península Ibérica de 710 até o início da Idade Moderna, em 1492, quando os muçulmanos foram definitivamente expulsos pelos reis católicos Fernando e Isabel. Cadê as minhas cotas e a indenização por essa dívida histórica? Nós temos 88 compartilhamentos desse material, 162 curtidas, 6 comentários. E o grupo, notadamente, tem uma ingenuidade imensa porque essa reflexão aqui atinge a eles mesmos, a elas mesmas, quando denota implicitamente algum tipo de inverdade, né? E se não, haveria talvez algum racismo aqui. Mas a inverdade se dá no que se diz da escravização dos muçulmanos na Península Ibérica, né? E que associa o povo muçulmano ao povo negro. Eu fiz algumas aberturas de páginas aqui e vou tentar fazer aqui, a quem interessar possa, uma pequena reflexão, mas começando pela África. Né? Pela África. A África é todo um grande continente, né? Que quase do tamanho da América do Sul, se não maior. É todo um grande continente a África, né? E o mundo árabe, ele se localiza já no Oriente Médio, aqui nessa localização aqui, né? O domínio muçulmano, ele se deu no norte da África, né? Na Península Ibérica, né? E também na região aqui onde hoje ainda está os árabes, né? E denota algum preconceito a reflexão que o pessoal se diz embasar, né? E que seriam os árabes, o muçulmano, melhor dizendo, seriam os muçulmanos escravistas,
tá? Ora, essa África aqui é uma pequena parte, essa África do Norte, onde veio daqui, mais ou menos, da África, desse lado aqui, ó, onde estaria Angola, onde estaria o lado desse cada África do Atlântico que teve a escravatura, que teve a escravidão. Não necessariamente a escravidão para o Brasil, não necessariamente o lado muçulmano, e não necessariamente eram muçulmanos, não eram muçulmanos necessariamente, eram povos originários da África, eram povos nativos que foram colonizados, inclusive por toda a Europa. Toda a Europa fez colonização na África, né? O Congo foi um dos países que teve muita gente escravizada para o Brasil. Angola foi outro país. Camarões, salvo engano, foi outro país. E também outros países, né, que hoje são chamados na África, né? Mas olha, essa era a situação um pouco do escravo brasileiro retratada por Debré, tá certo? Essa era a escravidão no Brasil retratada por Debré, que é um pintor francês, né? Aqui tem uma representação próxima ao real de uma das situações de escravidão no Brasil, porque o site do pessoal daqui de Limoeiro faz uma comparação igualitária do que aconteceu no Brasil da escravidão com a ocupação muçulmana no norte da África, né? Vou botar aqui navio negreiro, né, para a gente ver aqui o navio negreiro, ver imagens. Existem algumas imagens de navio negreiro, essa também é uma outra pintura, né, uma outra pintura de Debré, que mostra navio negreiro. Olha aí. É uma situação de fato que os nossos antepassados passaram, de penúria terrível, né, e de sofrimento. Os navios negreiros, eles passavam às vezes semanas no mar. Muitas dessas pessoas morriam e eram parentes uns dos outros, eram jogados ao mar mortos ainda. Castro Alves diz isso num dos seus poemas, né? Aqui uma outra representação do navio negreiro, um desenho da época que mostra como que foi um pouco isso. Navio Negreiro, que é o poema de Castro Alves, né? Um dos mais conhecidos da literatura brasileira. O poema descreve com imagens e expressões terríveis a situação dos africanos, arrancados de suas terras, separados de suas famílias e tratados como animais nos navios negreiros, que os traziam para ser propriedade de senhor e trabalhar sob as ordens dos feitores. Aqui da Wikipedia, Castro Alves, que estudou na Faculdade de Direito do Recife, e um grande orador. Aqui um exemplo de como que era a viagem do navio negreiro dos nossos antepassados. Bom, comparar, olha aqui o desenho, né? Muita gente morria, não aguentava, chegava aqui num desespero terrível. Bom, comparar essa situação aqui, tá certo? Que está posta aqui, da escravatura que ocorreu no Brasil, com a presença árabe na Península Ibérica, aí você tira a sua conclusão quando vê o que é que os árabes lá fizeram. Aqui é Córdoba, na Espanha, né? É um dos locais que está lá ainda, tá certo? Está lá, né? Está lá, Córdoba, na Espanha. E é a arquitetura árabe, olha aí. Né? Aqui eu não sei exatamente onde é, mas aqui é outro local. Mas aqui é Córdoba, tá certo? Essa é uma famosíssima mesquita que tem lá na Espanha, de Córdoba, né? E o árabe é esse povo de muita cultura. Olha aqui uma mesquita como é, o interior de uma mesquita, tá vendo? O interior de uma mesquita como é, né? É esse povo que tem uma cultura imensa, né? E que a gente precisa ter um respeito muito grande, tá certo? Ter uma reverência muito grande, né? E
tem por que a gente negar essa preciosidade humana que é o povo árabe, o povo muçulmano, né? Porque nem todo árabe é muçulmano, tá certo? Isso aqui são mesquitas, né? E aqui é de Córdoba, tá? Que é uma coisa da Espanha. Eu podia botar aqui, eu posso botar aqui. Árabes na Espanha. Inclusive o pessoal da direita aí, se quiser conversar, viu? A gente circula nos mesmos locais. Você sabe que eu não tenho muita amizade convosco, mas a gente senta para conversar, tá certo? Olha aqui, o que os árabes construíram na Espanha, né? Isso é uma arquitetura deles lá, no tempo que passaram, foram 700 anos de presença na Península Ibérica, do qual nos legou uma cultura imensa, né? Uma cultura imensa. Sim, nós brasileiros, nós nordestinos, nós temos muito do povo muçulmano, do povo árabe, por assim dizer, na nossa forma de ser, né? Principalmente Pernambuco, né? Por quê? Ora, lá nos 1400 e pouco, quando houve a expulsão dos árabes, os reis Isabel e Castela, eles se apropriaram das riquezas dos judeus e árabes, né? E muitos foram expulsos para aqui, para o Brasil, para as colônias portuguesas e espanholas, né? Então aqui vieram fazer famílias e estão até hoje por aqui, né? Mas também quero dizer, quem está acompanhando até aqui, né, além de mostrar as mesquitas, um pouco das mesquitas do povo árabe, né, dizer que é imprescindível que a gente fique mais atento com as nossas reflexões, né? Afinal de contas, não queremos nem causar danos, nem ter danos, né, com afirmações falsas, né? No mínimo, a gente comete inverdades, né? E nesse sentido, vocês viram aí a África, que é essa África aqui do norte, nesse sentido você vai perceber que o povo árabe, ele tem uma cultura densa, arquitetônica, gastronômica, de medicina, de astronomia, do qual nós legamos muita coisa, né? Muita coisa, e que eles tinham um intercâmbio, né, bem maior do que essa situação mentirosa de escravidão. Na verdade, um intercâmbio, e quem tem cultura, e muita cultura, consegue seu espaço, permanece no local e convive ali. E a prova do intercâmbio está lá na Espanha. Basta vocês irem lá, que vocês vão ver. Espanha e Portugal está cheio de coisas árabes lá, tá certo? Cheio de coisas árabes. O nosso azulejo é árabe. Não é à toa que começa com al, né? Tudo que é muito alas é árabe, né? Azulejo, o azulejo, né? Um azulejo, isso aqui é árabe, né, gente? Isso é árabe, essa cultura aqui, né? E tanta coisa que a gente tem, né? Eu podia dizer da alcachofra, né? Podia dizer da alcachofra, né? Então o árabe merece todo respeito, e que se tenha um entendimento que foi feito um intercâmbio, né? E que não foi feito essa escravidão como aconteceu no Brasil, tá certo? E aí, para terminar, dizer a vocês aqui que estamos na década internacional de afrodescendentes, né? Onde a Unesco estabelece em 2013 que essa década vai até dezembro de 2024, com o tema Afrodescendentes, Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. Hoje a humanidade reconhece que uma das maiores chagas e o maior holocausto da história moderna, se a gente considerar as grandes navegações como o marco da modernidade, o grande holocausto de todos, infelizmente todo holocausto é terrível, mas um dos maiores foi a escravatura que ocorreu não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Novo Mundo. E ainda hoje precisa se fazer o reparo
dos descendentes da África, né? Dos descendentes africanos que sofreram esse martírio, sofreram essa violência, né? Que se desestruturaram enquanto povo, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, mas que mesmo assim vieram para aqui, para o Brasil e para o continente e deixaram o seu legado, né? Apesar de trabalharem como escravos, né? Então, eu vou encerrar aqui com o João Gilberto, tá certo? Eu botei aleatoriamente João Gilberto África, né? E aí temos o João Gilberto aqui, que foi um defensor da nossa cultura, que é tão mesclada, né? Mas que a gente precisa. Desculpa o comercial, não sei se é bom não esse sorvete aí, mas enfim, e deixa aí, né? João Gilberto. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bambolê, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá coco foi onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Foi essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e bandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa e de olhar indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor foi onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Foi essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua
vem brindar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. É isso aí. Quem teve a paciência de assistir aí, espero que sintam-se aí os conterrâneos limoeirenses perceptos que me dispõem ao debate. A gente pode marcar um local no auditório, a gente pode conversar, a gente pode discutir aí, tá certo? E a sugestão imediata é que vocês procurem mais estudar, pesquisem mais, reflitam mais, né? E é importante que se estude a história antes de comentá-la para que se não cometa atrocidades, tá bom? Uma coisa que a gente tem que ter a certeza do nosso dia a dia é que a injustiça ela não traz nada de bom. Então a gente não pode vitimar culpados, culpar vítimas, na verdade, a ponto de que, nesse caso, sim, o Brasil sofreu uma chaga terrível que foi a escravatura e que hoje, a 2019, nós estamos ainda tentando sanar, tentando superar essa grande dificuldade. Bom, eu aqui um pouco no calor da madrugada, ou no frio da madrugada do Agreste, vou ainda colocar uma música aqui para ouvir aqui. Que tenho muito respeito a essa composição e que ela me diz muito. So now, the song I'm going to play is the name of the instrument from Bahia. We call berimbau. It's an instrument we play for some kind of competition. The name is capoeira. So that song was wrote by Baden Powell, my very good friend and guitar player, and Vinicius de Moraes. So berimbau. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não tem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai, se um dia ele cai bem. Chegou para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada.
mandou dizer que já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Birimbau, birimbau, oi birimbau, 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 dum 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 Muito bem, isso aí foi Sivuca tocando Baden Powell e Vinícius de Moraes. Tá? Então, valeu a atenção aí.